Primeiro eu queria agradecer ao Zé César Martins, ao Pedro, ao Seligman, pelo convite aqui, do Derrubando Muros, para ter essa oportunidade aqui, muito importante, de poder discutir essa questão, que é o Estado que nós queremos, né, e como é esse Estado que a gente quer. Bom, para começar, logicamente, para falar do Estado que a gente quer, a gente precisa falar, eu acho que para a gente desenhar o Estado, né, ou pelo menos definir o Estado que a gente quer, a gente precisa primeiro ver o que a gente vai fazer, né? Então, eu vou falar primeiramente no diagnóstico da economia, né, das principais medidas, das principais orientações que a gente entende que deve seguir a política econômica, né? O foco vai ser muito forte na política econômica, lógico, eu vou falar um pouco de outras políticas também, mas a política econômica é muito forte, né? Então, vou fazer esse breve diagnóstico, vou falar um pouco das medidas, para depois poder falar do Estado que a gente quer, do Estado que a gente precisa para fazer o país crescer com estabilidade, né? Bom, de forma geral, então vamos começar com esse breve diagnóstico, né? Quais são os principais problemas, os maiores problemas da economia brasileira hoje, né? São baixo crescimento, desemprego elevado e inflação crescente, que era uma coisa que a gente não via já há algum tempo, né? A inflação voltando de forma mais ou menos consistente, quer dizer, razoavelmente consistente, como está agora. A regressão da estrutura produtiva, né? Quer dizer, a nossa estrutura produtiva está se reprimarizando, né? E isso significa que nós temos um reduzido dinamismo do setor produtivo, né? Nada contra os setores primários, eles ajudam muito a gente, mas a gente sabe que enquanto estratégia de desenvolvimento e de crescimento, né, não são eles que vão conseguir gerar os empregos necessários, os encadeamentos produtivos necessários, né, fazer com que a economia cresça da forma como é necessária para absorver a quantidade de pessoas que precisam no mercado de trabalho e que, por decorrência desse quadro todo de regressão de estrutura produtiva, né, a gente está gerando, inclusive, ocupações de muito baixa qualidade, né? Assim como outros países, a gente está concentrando, né, o mercado de trabalho, algumas ocupações de muita qualidade e várias ocupações de baixa qualidade, né? O outro problema grande da economia brasileira, em decorrência desse fato, não só esse, mas também a desigualdade, né, e o endividamento muito elevado de pessoas, de empresas e do próprio setor público, né? Bom, como a gente chegou nesse quadro, né? A gente chegou nesse quadro em virtude de uma política macroeconômica equivocada, adotada há muito tempo já, uma combinação de juros altos, moeda viciada e uma ausência de perspectiva, né, de equilíbrio fiscal de longo prazo, de médio e longo prazo, a gente não tem uma perspectiva clara do que vai acontecer do ponto de vista fiscal, e essa combinação aí ela está prevalecendo há muito tempo, né, de câmbio de juros, então, há décadas, né? Temos uma estrutura tributária distorcida, né, com um peso muito grande sobre o setor produtivo, um peso proporcionalmente que deveria ser maior sobre a renda, né, e principalmente de forma progressiva, né, deveria ser, e ela, na verdade, acaba distorcendo, acaba sendo regressiva e pesando mais o setor produtivo, né. A gente tem uma ausência de priorização dos setores produtivos, que são os mais importantes na agenda econômica, né. A gente entende que uma estratégia de desenvolvimento, a gente existem setores, né, que devem ser os mais importantes, eles vão puxar mais, ajudar mais o crescimento, né? A infraestrutura do país está debilitada, a gente tem também ausência de incentivos à pesquisa, ao desenvolvimento científico e tecnológico, né? De certa forma, uma ausência de incentivos também ao próprio empreendedorismo, né, a próprio investimento privado, as dificuldades, a burocracia e todos os outros problemas que a gente sabe que existem para o investimento privado, né? Teve o desenho inadequado de alguns instrumentos de política industrial, né? E tem o investimento insuficiente em educação, em saúde, em políticas sociais, né? E, finalmente, a gente perdeu, então, com tudo isso, não só por causa disso, quer dizer, não só isso, né? Tá certo? Não só por esses motivos, mas nós também perdemos a capacidade de investir e de exportar e de consumir, né? Então a gente tem um quadro de insuficiência de demanda muito grande, né? Do lado da oferta a gente tem restrições também, mas a restrição hoje, do ponto de vista estrutural, né? A gente tem restrições na oferta, mas a gente tem uma demanda muito insuficiente
e essa demanda insuficiente acaba atrapalhando o crescimento e a consequência de todo esse quadro aqui que nós estamos colocando. Né? O que a gente precisa fazer para melhorar esse quadro? Né? Certo? Então, do ponto de vista macroeconômico, né? A gente precisa primeiro equacionar o financiamento do setor público. Então, a gente tem aí realmente uma reforma tributária pela frente, que é a reforma mais importante de todas, com certeza, para a gente poder equacionar a questão das receitas, né? Mudar essa composição entre receita, entre tributação indireta e tributação direta, né? Fazê-la de forma mais progressiva, né? Taxar realmente, arrumar outras fontes de receita, principalmente a taxação progressiva sobre lucros e dividendos, né? Diminuir proporcionalmente, ou nesse primeiro momento, menos que proporcionalmente, o imposto de renda, né, direto sobre as empresas e, né, também diminuir os chamados gastos tributários. Né? Essa é uma ideia geral, digamos, linhas gerais de uma reforma tributária. Lógico que a reforma tributária ela deve ser tratada no seu conjunto. Se ela for tratada de forma fracionada, como está sendo, ninguém consegue visualizar qual vai ser a sua perda, qual vai ser o seu ganho, qual vai ser a sua contribuição, qual vai ser o seu ônus na reforma tributária, e ninguém vai aprovar uma reforma tributária fracionária. Né? Então, a gente entende que essa reforma é muito importante, e é a primeira. Segunda coisa que é importante do ponto de vista macroeconômico é impedir uma nova apreciação da moeda. A gente já sofreu muito com a apreciação da moeda hoje está até um pouco acima do patamar que poderia ser o que a gente tem de equilíbrio industrial, que seria algo em torno de R$ 4,80, R$ 5,00, né? Mas a gente precisa impedir a apreciação, porque sabe que a hora que deprecia tem um pequeno custo, né? Na hora de depreciar, a gente está sofrendo esse custo agora, e não pode, já que já sofreu esse custo, né? Vamos evitar a apreciação de novo na moeda. Terceira coisa, logicamente, a taxa de juros tem que ser menor, né, para os tomadores de recursos, né, em função de se a gente conseguir melhorar, indicar uma melhoria de situação fiscal a médio prazo, né, a taxa de juros realmente tem que cair, certo? E tem que realmente estimular mais a concorrência bancária. O Banco Central tem feito até algumas medidas, mas não são muito insuficientes para a gente conseguir estimular de forma adequada a concorrência bancária, e esse é realmente um problema do país, a gente tem uma taxa de juros menor, né? Tanto pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Quarto ponto, do ponto de vista macroeconômico, a gente precisa realmente renegociar dívidas de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, né? A sociedade está muito endividada, a gente sabe que do ponto de vista macroeconômico uma restrição forte, a restrição do endividamento, né? Principalmente do setor privado, do setor externo, do setor público. O André já falou um pouco sobre isso ontem, né? Quer dizer, ele tem um limite de endividamento, mas tem uma restrição menor do setor privado e o setor externo, mas também tem uma restrição, e a gente precisa resolver, equacionar essa questão dessas duas dívidas. Né? Então, realmente, a gente tem pela frente um programa de refinanciamento dessas dívidas para que tanto as empresas retomem a capacidade de investir, como os consumidores, né, de poderem consumir sem se estarem com uma dívida tão elevada. Né? Além disso, né, a gente precisa ter realmente um programa, né, que a gente chama de... Essas medidas macro são as medidas que são condições necessárias, mas não suficientes para o crescimento. Né? Então, a gente entende que precisa ter realmente um programa mais amplo de estímulo ao crescimento com estabilidade no país, certo? Desenhado pelo Estado junto com o setor privado, ou pelo setor privado junto com o Estado, tá certo? Em parceria, logicamente, né, com ações que sejam, inclusive, que visem parcerias entre os dois setores, né, mas é esse programa que a gente chama de Programa Nacional de Desenvolvimento. Né? Então, é um programa que deve ter metas de crescimento, deve ter metas, indicadores, tá certo? Da onde a gente pretende chegar em termos de crescimento, em termos de indicadores sociais, né? E, para isso, a gente tem que desenhar uma série de ações, de novo, né, junto com o setor privado, né, para a gente alcançar essas metas. Né? Quer dizer, a questão de ter um plano nacional de desenvolvimento, eu vi aqui ao longo desses dias algumas pessoas criticarem, tal, etc., mesmo assim usaram, né, mesmo criticando, o Pércio mesmo criticou, mas depois ele usou o próprio, vamos dizer, próprias ações que seriam estratégicas de longo prazo, que seriam, logicamente, né, constantes integrantes de um Programa Nacional de Desenvolvimento. Não tem, um país
tá certo? Se quiser realmente crescer de forma sustentada, ele tem que ter uma orientação estratégica, e essa orientação estratégica tem que ser construída de novo, né, com os dois setores, o público e o privado, conjuntamente. Né? Nesse Programa Nacional de Desenvolvimento, como eu falei, a gente tem que ter metas, tem que pactuar isso com o setor privado, tem que ter ações conjuntas, né? E a gente precisa ter algumas pernas, tem várias coisas, eu vou falar de poucas, elas, eu não vou tentar ser sucinto para aquilo que eu estou querendo chamar a atenção nesse momento. A primeira coisa é a retomada do investimento público. Né? A gente tem uma deficiência muito grande de infraestrutura, uma parte dessa infraestrutura pode ser feita através de PPPs, uma parte pode ser feita através de concessões, e uma parte tem que ser feita principalmente naquilo que a gente sabe que o setor privado não vai entrar, né? Não tem historicamente a tradição de entrar, né? E o setor privado vai ter que realmente continuar investindo em diversos setores. Então, o investimento público ele precisa ser retomado. Nós temos uma debilidade de infraestrutura muito grande no país. Né? A ABDIB, por exemplo, estima que em torno de 5% do PIB que você precisaria investir por ano para poder retomar, né? Para poder recuperar a infraestrutura do país. A gente tem que pensar em infraestrutura logística, infraestrutura social, infraestrutura verde, infraestrutura tecnológica. Né? Tem uma série de ações que a gente precisa fazer para a gente conseguir recuperar essa infraestrutura, que também é importante para o investimento privado poder retomar. Né? Além disso, a gente tem que pensar em desenvolver uma série de ações de políticas de desenvolvimento produtivo. Né? Quer dizer, política industrial virou um palavrão, né? Mas no fundo agora a gente fala política de desenvolvimento produtivo, mas a gente tem que realmente ter algumas políticas que estimulem setores, né, que vão ser importantes para o crescimento econômico. Por quê? Porque esses setores eles geram tanto encadeamentos produtivos importantes, como eles vão gerar empregos diretos e indiretos, que são importantes, né, como eles vão também adicionar mais valor, agregar mais valor ao processo produtivo, e com isso a gente vai conseguir, inclusive, exportar mais e melhorar aumentar tanto o nosso PIB, como melhorar a nossa conta comercial. Vão possibilitar o desenvolvimento de tecnologia, né? Então, tudo isso tem que ser feito sempre insistindo em conjunto com o setor privado, mas é muito importante que a gente tenha esse estímulo a alguns setores. Né? Certo? Se não tiver nenhuma política, do ponto de vista dessas políticas chamadas de industriais ou desenvolvimento produtivo, o que vai acontecer é que o investimento privado ele vai se direcionar, logicamente, com razão, para aquelas áreas em que a taxa de lucro é maior. Né? E a taxa de lucro no Brasil é maior, né, tanto nos setores primários, né, como nos setores financeiros, como em alguns setores tradicionais. E isso a gente sabe que se o investimento privado se direcionar só para esses setores, a gente não vai conseguir absorver a quantidade de pessoas que precisam no mercado de trabalho e crescer de forma sustentável. Então, realmente, a gente precisa ter políticas para estimular alguns setores. Né? Que setores são esses? Né? Logicamente, todos esses são discutíveis, mas a gente tem alguns setores que a gente tem que são muito importantes. Né? Um setor que é horizontal e que, de certa forma, é importante para toda a economia, e assim os outros países estão vendo também, é o setor de semicondutores e processadores. Né? Um outro setor que é horizontal, que vai ser importante para toda a economia, é o setor de biotecnologia. Né? Outro setor que vai ser importante é o de energia verde, os chamados biocombustíveis e outras formas de energia alternativas. E assim a gente também entende como setores importantes o complexo industrial da saúde, né, o próprio complexo industrial da defesa e o próprio complexo industrial do agronegócio. Né? Essas políticas, logicamente, vão ter uma série de ações desenhadas pelo setor público, pelo setor privado, né? E tem que ter um objetivo fundamental, que seja exportar, exportar, exportar. Nós entendemos que a abertura comercial é importante, mas o nosso problema é que a nossa abertura ela privilegiou as importações, né, e ela não estimulou de forma adequada as exportações, seja pelas questões macroeconômicas que eu coloquei, seja porque faltou uma série de outros instrumentos para auxiliar nessa política, né, linhas de crédito específicas, acordos comerciais visando a integração do país na ponta, né, nas melhores pontas da cadeia global de valor, né, uma rede de assistência aos exportadores e os compradores no exterior, uma revisão da estrutura tarifária, né, o fortalecimento das agências que cuidam do comércio exterior no Brasil, né, a revisão dessa perda de status de país em desenvolvimento na OMC, né, que é certo pelo qual a gente está passando agora,
Só para vocês terem uma ideia, o único número que eu vou trazer aqui, né, entre 90 e 2008, né, as importações de bens intermediários, o quanto de exportação de bens intermediários, cresceu 811% no Brasil. Né, enquanto as exportações de bens industrializados, né, da indústria de insolação, cresceu 220%, 4 vezes menos, praticamente. Né. De 2008 a 2011, as importações de bens intermediários cresceram 33%, e as exportações ficaram estagnadas, cresceram 0,8%. Né. Então, o que acontece? Se eu vou importar mais, eu preciso exportar. Para eu exportar, não é que eu preciso, eu quero exportar mais na outra ponta. Não tem outro. Se eu for simplesmente importar para não exportar, eu estou acabando com a minha indústria, como eu estou acabando também com o meu balanço de pagamentos, com a minha balança comercial e o meu balanço de pagamentos. Né? Então, é fundamental a gente ter um drive, um direcionamento muito relevante para as exportações. Né? Bom, eu esqueci de falar uma coisa sobre investimento público. É fundamental a gente ter um fundo para financiar o investimento público, com uma parte dos recursos da reforma tributária, né, ou uma parte dos recursos pode vir até 5% das reservas, tá certo? Se a gente precisar, pode usar um pouco, né, de emissão de títulos, né, específicas para essa questão do investimento, e, né, esse conjunto de recursos tem que realmente fazer um fundo de investimento que é gerido, tá certo, por um conselho, tanto de pessoas da iniciativa privada como do governo, né, onde vão se decidir os projetos, aonde esses projetos vão ser geridos de forma adequada. Então, daí você já precisa ter uma estrutura de Estado, uma agência forte, né, para coordenar, para orientar esses investimentos públicos. Ok? Lógico que uma parte desses investimentos vai ser feita em parceria com o setor privado, através de concessões, mas uma parte, como eu falei, continua sendo financiada pelos recursos públicos, principalmente naqueles setores onde a gente sabe que o setor privado não vai ou não tem interesse em atuar, ou a oferta precisa crescer muito na frente da demanda também. Né? Bom, além disso, nós precisamos, obviamente, ter um investimento social forte em educação, em saúde, em habitação. Né? Tudo isso significa que a gente precisa ter um Estado que seja bem gerido. Né? E aí eu vou entrar agora na parte, realmente, da estrutura do Estado. Para fazer tudo isso, em consonância, né, e sempre junto com o setor privado, eu preciso ter uma estrutura de Estado adequada. Né? E essa estrutura, ela tem que, de certa forma, ser baseada nesse programa mais amplo que a gente entende que deva ser implementado, né, para o desenvolvimento do país com estabilidade. Então, veja bem, não é que a gente pretende desmanchar os ministérios, não é isso. Tá? Mas eu tenho que ter uma estrutura de atuação, de gestão que seja matricial, olhando para os ministérios, né, e olhando ao mesmo tempo para os programas. E fazendo isso não de forma, como eu diria, tá certo, horizontal, né, ou vertical, com ministérios, mas combinando essas duas coisas. Né, mas combinando realmente uma gestão orientada por esses programas que compõem esse programa, uma gestão orientada pelos programas que compõem esse plano mais geral. Né. Eu preciso, né, ter uma gestão que seja necessariamente orientada por metas, né, e que leve à cobrança de resultados. Né. É isso que se espera de um Estado moderno, um Estado gerencial, e que ele, logicamente, tenha uma série de políticas que estimulem o investimento privado. Quer dizer, o Estado, nesse desenho que eu estou falando, ele não tem o papel de fazer, de forma nenhuma, como muitas pessoas podem entender, tudo sozinho. Não, tá certo? Ele tem que desenhar tudo no setor privado, ele tem que orientar, ele tem que dar suporte para o setor privado atuar e também atuar diretamente naquilo que realmente o setor privado, como eu disse, não tem interesse em fazer diretamente. Né? Esse desenho, né, ele requer, então, várias ações, inclusive na área de ciência, tecnologia, que não tinha falado ainda, para estimular o próprio empreendedorismo. Então, não é o Estado fazendo tudo sozinho, de forma nenhuma. Né? Mas dentro desse desenho que eu estou falando para vocês, essa estrutura que seja matricial é muito importante. E que a gente possa usar, né, ela justamente em função de ter um programa de governo que defina metas, certo? E a gente consiga, com isso,
orientar todas as ações e gerenciar o Estado. Bom, eu ouvi também, durante esses dias, e tenho ouvido muita coisa falando sobre reforma, o que eles chamam de reforma de RH do setor público. Né? Eu trabalhei, eu fui diretor de recursos humanos já do governo durante 4 anos e meio, né? Durante o governo Fernando Henrique, durante a reforma Bresser, que foi quando realmente a gente fez as mudanças, propôs várias mudanças no setor público, e muitas coisas que estão sendo discutidas hoje, né, a gente já estava propondo há mais de 20 anos. Então, é por isso que eu digo, essa discussão sobre avaliação de desempenho, essa discussão sobre forma de contratação, salário do servidor, né, é uma discussão muito importante. Mas ela está posta aí há muito tempo. E a gente entende que ela é relevante. A única coisa é que precisa de decisão política para tomar determinadas medidas. Né? Por exemplo, existe um projeto para regulamentar a avaliação de desempenho, que eu trabalhei nele, foi para o Congresso em 1999. Tá certo? Isso significa que ele está lá há 22 anos. Né? E está parado. E agora a gente está falando de novo que é essencial. Lógico que é essencial a gente ter uma estrutura adequada de recursos humanos no governo. Tá? Mas para isso, né, eu preciso ter, logicamente, vontade política para mudar, preciso ter um plano, tá certo? Toda a estrutura de desenvolvimento de recursos humanos do governo tem que ser feita em cima de uma estrutura de incentivos e uma estrutura de cobrança de resultados. Se eu não tiver um plano claro, dizendo as minhas metas, o que eu vou fazer, eu não vou conseguir nunca ter uma estrutura de recursos humanos adequada. Né? Então, esse é um ponto fundamental, a gente fazer todo esse vínculo entre estrutura e ter um plano mais geral para a gente conseguir administrar o Estado. Né? Além disso, né, a gente precisa fazer um planejamento da força de trabalho. Né? O que é um planejamento da força de trabalho? O planejamento da força de trabalho é a gente analisar, isso faz muitos anos que eu venho falando também, né? É um planejamento que a gente faz para analisar as áreas que precisam de funcionários, as áreas que têm escassez, né? As áreas que têm, excesso, e o tipo de funcionário que você precisa, com que perfil. Né? A política de recursos humanos ela tem que ser direcionada para o planejamento da força de trabalho. Né? Isso é fundamental a gente discutir. Né? Para ao longo do tempo, inclusive, a gente ir acertando o perfil e a alocação dessa força de trabalho. É só assim que nós vamos conseguir controlar a despesa pessoal. Né? E aí, logicamente, a gente precisa valorizar os servidores também. Né? Quer dizer, se a gente tratar o servidor como um corpo estranho, tá certo? A todo esse processo, assim, e achando que eles mais atrapalham do que ele ajudam, como a gente faz para eles não atrapalharem, né? Nós não vamos conseguir nada. Porque, em última instância, são sempre eles que vão trabalhar no plano destino. Tá? Bom, eu espero ter sido claro aqui, né, sobre esses pontos. Eu acho que nesse pouco tempo que resta, eu quero falar mais 2 ou 3 coisas que são muito importantes. Né? Sobre investimento social e sobre desigualdade no país. A gente tem um problema sério, realmente, de desigualdade, que a gente precisa resolver do ponto de vista dos mecanismos de mercado, com a mudança na estrutura produtiva, certo? Do contrário, a gente vai continuar gerando só empregos ruins, né? Certo? Muitos empregos ruins ou poucos empregos muito bons. Segunda coisa, a gente precisa ter programas de transferência, logicamente, para os mais pobres, e precisa ter uma mudança na estrutura tributária. Tá certo? E o terceiro ponto do processo de redução da desigualdade são justamente os serviços sociais, de saúde, educação, né? Certo? E também de assistência social. E nessa área de educação e saúde, o exemplo do Ceará, certo? É muito importante. Né? A gente conhece os resultados que foram alcançados, a gestão lá sempre foi orientada para o resultado, a gente tem cobrança de resultados, tem avaliação de desempenho, né? A forma de contratação de diretores de escola, por exemplo, é absolutamente meritocrática, e toda a política que foi feita lá no Ceará na área de educação é exemplo mundial. E na área da saúde, ela segue a mesma linha, tá certo? Desde o atendimento básico até as chamadas policlínicas, como atendimento especializado. Então, a gente tem, isso é para deixar claro para vocês, que essa questão da gestão dos serviços públicos é muito importante para nós. Né? Quer dizer, que Estado, e aí respondendo a pergunta, que Estado a gente precisa? A gente precisa do Estado necessário para fazer a economia crescer, distribuindo renda, né? E com estabilidade. Se o Estado é grande ou pequeno, é outra questão, ele tem que ser eficiente, realmente nós concordamos plenamente. E para ele ser eficiente, nós precisamos partir desses princípios. Nós precisamos ter plano, precisamos ter metas, né? Precisamos cobrar resultados e ter toda uma gestão baseada
em avaliação de desempenho, né, de cobrança de resultados. Primeiro é o seguinte, quer dizer, em relação à carga tributária, né, o que a gente entende é que realmente há um espaço para tributar, né, renda dos mais ricos, até por duas questões. Por uma questão que há realmente uma ausência de tributação dessa renda, e por os mais ricos, né, dessa renda, e porque há também uma questão de justiça social, que a gente já tem visto em vários países o que tem acontecido, né, e aqui mesmo no Brasil essa discussão voltou de novo. Então há espaço nisso. Segunda coisa, a outra forma, tá certo, de aumentar a receita é reduzindo, tá certo, as chamadas despesas tributárias, né, tá certo, ou os incentivos fiscais, né? Então a gente entende que a gente conseguiria um aumento, né, se a gente reduzisse em 10% os incentivos fiscais, a gente conseguiria aí um ganho de receita em torno de 40 bi, né? Porque eles são hoje, na nossa conta aqui, 395 bi, somando o gasto tributário com os chamados benefícios creditícios e fiscais. Então, a gente, se fizer uma redução, no primeiro momento, de 10%, e a gente sabe aqui, já discutiu, inclusive, aqui no grupo, né, que é importante reduzir esse gasto tributário também, né, a gente teria um ganho aí em termos de receita de 40 bi. A gente estima que tem mais um ganho de 40 bi, se tiver uma cobrança realmente na alíquota de 20%, de lucros e dividendos, e com isso a gente consegue aí um ganho de receita de 80 bi. Né? E, logicamente, você fala, isso aumenta a carga tributária, veja bem, mas nós estamos, de um lado, reduzindo um gasto que a gente entende, né? Tá certo? Que existe espaço para gastar, e do outro lado, nós estamos fazendo, inclusive, fazendo uma ação, né, visando justiça social, né, que seria, e melhor distribuição da renda, que seria essa taxação de lucros e dividendos, né, que poderia ser somada também a uma tributação sobre heranças, uma tributação maior do imposto territorial rural, né, do imposto sobre a propriedade de terras, e com isso a gente conseguiria aumentar um pouco mais essa expectativa aqui. Certo? Agora, com isso, a gente precisa combinar também uma desoneração do setor produtivo, lógico, certo? E essa desoneração do setor produtivo, ela tem que ocorrer de forma gradual, até porque a gente, à medida que a economia retomar o crescimento, a gente pode, com isso, ir diminuindo também a tributação sobre o setor produtivo. E é muito importante a gente compensar essas duas coisas, né? Como eu tinha falado inicialmente, na minha fala inicial. Bom, em relação à política industrial, bom, a gente teve, eu vou falar dessa forma, a gente teve várias experiências bem-sucedidas de política industrial, teve algumas experiências realmente mal-sucedidas de política industrial, mas no passado a gente foi muito bem-sucedido na política industrial, não que a gente vá desenhar a política industrial da mesma forma, né? O próprio Estados Unidos está reconhecendo agora a necessidade de voltar com a política industrial, a Alemanha está reconhecendo, os países estão vendo que essa política industrial é essencial. Por quê? Né? Porque eles precisam, de certa forma, estimular determinados setores produtivos. Né? Quando o Samuel fala para mim, olha, com razão, alguns programas, eu vou colocar da forma mais geral, não deram certo, né? Isso eu falava já em 2011, tá certo? Em discussões lá no antigo Ministério da Indústria e Comércio, né, que a política industrial não ia dar certo por um motivo básico: o desequilíbrio macroeconômico impediria qualquer política industrial de dar certo, porque a apreciação da moeda e a taxa de juros alta minariam de tal forma a rentabilidade das empresas que não haveria política industrial que compensasse. Então, o governo, na verdade, ele fez naquele momento uma política industrial compensatória, na tentativa de compensar esse desequilíbrio macroeconômico. Está absolutamente errado. Além de ter usado alguns instrumentos, talvez escolhido alguns setores que não fossem prioritários. Né? Então, como é que a gente pode definir esses setores prioritários? Olhando para os dados, conversando com o setor privado, é óbvio, né? Certo? Então, quer dizer, e justamente a gente tem que ter à mesa, tá certo, vários representantes da sociedade para evitar essa captura da política por setores específicos. Né? Mas se a gente disser que não dá para fazer isso, então simplesmente aí o governo, a única coisa que ele vai fazer é cuidar da estabilidade de preços, né? É cuidar, né, de certa forma, das políticas sociais, e a estrutura produtiva do país vai realmente se deteriorar mais ainda, porque os investimentos vão ser direcionados só para os setores
que eu citei, basicamente para os setores que eu citei na primeira parte da explanação. Né? Então, veja bem, eu concordo que o gasto com determinada refinaria foi muito alto, né? Eu concordo que determinados setores, tá certo, não tenham dado resultado específico, né? Mas, no geral, o grande problema foi o desacerto da política macroeconômica. Né? O caso da Petrobras, por exemplo, né? É importante a Petrobras retomar investimento e, inclusive, retomar a produção do petróleo refinado, do nosso ponto de vista, né? Porque a gente está vendo qual está sendo o impacto agora para a sociedade, da importação, né? da importação de petróleo refinado, dos custos que nós estamos sofrendo. Né? E do impacto que está tendo para a sociedade, do ponto de custo e do ponto de vista, inclusive, de balanço comercial. Certo? Então, a política industrial, às vezes, ela não tem um impacto imediato. Ela tem custo elevado, mas ela depois vai surtir resultados mais para frente. Tá? Bom, sobre o binômio juro alto e câmbio apreciado, o impacto sobre a indústria. Veja bem, na nossa conta, né, o câmbio ficou apreciado entre 2007, 2006, 2007 e 2019. Certo? Quer dizer, o câmbio, que seria o câmbio competitivo, o câmbio, todo esse período, o câmbio ficou absolutamente apreciado. E nesse ambiente, é óbvio que o empresário, racionalmente, ele vai tomar uma decisão. E a decisão dele é importar o máximo possível de componentes ou até mesmo de produtos finais. Então, há uma mudança, por isso que eu ressaltei aqui o aspecto do crescimento das importações, do quanto de importações de bens intermediários. Quer dizer, a gente aumentou a importação de bens intermediários, mas não aumentou as exportações da mesma proporção. Então, você mudou a composição da estrutura produtiva. De repente, vem uma depreciação, coloca o câmbio no lugar, como eu falei, está até um pouco acima, né? Certo? Mas coloca o câmbio no lugar. Qual é o primeiro impacto? O primeiro impacto é o aumento de custo para a sociedade. Reverter o impacto dessa apreciação de praticamente 13, 14 anos não é uma coisa tão fácil. Né? Então, a gente precisa colocar o câmbio no lugar, tá certo? Pensar, inclusive, na redução, nesse meio tempo, de algumas tarifas de bens intermediários, que depois elas podem voltar a crescer novamente, né? E pensar como é que nós vamos tratar esses setores que foram os mais afetados agora pelo fato do câmbio voltar para o lugar dele. Né? Manter o câmbio no lugar, logicamente, significa, né, que o Banco Central deve intervir nesse mercado, né, de forma não a manter ele fixo, mas reduzir a volatilidade nele, tá certo? O mercado de derivativos, a gente sabe que ele é um mercado onde se forma a taxa de câmbio hoje, é o principal, né? Não digo que é o principal, mas é um dos principais determinantes da taxa de câmbio hoje. Então, alguma forma, né, de regulação do mercado, né, vai precisar ser feita, alguma forma de funcionamento desse mercado, conversado com ele, conversado com os agentes que usam esse mercado, mas alguma forma de regulação precisa fazer para diminuir essa volatilidade na taxa de câmbio. E na taxa de juros, logicamente, o fiscal vai ser importante para a gente reduzir e também, né, a gente ter um mecanismo de rolagem da dívida um pouco mais, como é que eu vou dizer, né, mais longo, a gente alongar o prazo de financiamento da dívida. O André, ele defende o contrário, ele defende que a gente tem que reduzir o máximo possível esse prazo de financiamento da dívida. Né? Eu tenho um pouco de receio disso, né? A gente ainda é um pouco receoso, a gente acha que tem que alongar, né? E tem que aumentar a concorrência bancária. Né? Se a situação fiscal tiver uma perspectiva de melhora de longo prazo, ainda existem outros custos que a gente pode pensar. Logicamente, a gente sempre pode tornar o Estado mais eficiente, isso é uma tarefa de todo dia, reduzir, melhorar os processos de compras, tá certo? Tornar o Estado mais eficiente, isso é óbvio que também tem que ser feito. Né? Mas à medida que isso é feito, a gente faz uma reforma tributária, certo? Equaciona essa questão dos gastos. Né? Eu tenho que olhar para frente e falar, eu não tenho por que pagar uma taxa de juros tão alta sobre a minha dívida. Certo? Então, eu tenho que mudar esse esquema de financiamento, tenho que alongar esses prazos, né? Pensar um pouco. Né? Logicamente, as operações compromissadas elas são importantes para controlar a oferta e a demanda por moeda, né? Tá certo? Mas a gente tem que pensar um pouco na magnitude dessas operações hoje no país. Né? Se vale a pena a gente manter esse mercado dessa forma, ou se não vale a pena, como a gente já, vários defendem, criar os chamados depósitos voluntários remunerados, que aí você, inclusive, tira a dívida pública desse mercado, desvincula esse mercado
né, de overnight do mercado de financiamento da dívida pública. Então, tem uma série de medidas aí que a gente precisa fazer, mas precisa de determinação política. Realmente, a taxa de juros, mesmo em períodos em que a gente teve superávit primário, ela foi muito alta, né, e ela é o único instrumento hoje usado para controlar a inflação. A gente tem que ter um regime de metas de inflação, né, mas tem que ter uma convergência, quando tiver um choque muito alto, mais longa, né, certo? A gente precisa, eu acho que usar os núcleos de inflação é uma coisa complicada, porque para a sociedade entender isso e não achar que, na verdade, está sendo uma manipulação de inflação é muito difícil, seria o ideal, mas não dá. Mas pelo menos esse alongamento de prazos tal seria muito importante para a gente poder também ter um efeito menor, um peso menor da política monetária, né, sobre o controle da inflação, e isso ir ao longo do tempo sendo suavizado. Bom, eu disse para vocês aqui que realmente há 20 anos, né, tá certo, que nós estamos batalhando essa reforma, tá certo, para reduzir justamente privilégios de determinadas categorias ou de determinados, como, por exemplo, alguns servidores do judiciário, algumas categorias que o Hussein acabou colocando aí, né, tá certo? Quer dizer, e aí realmente essa é uma decisão política, né? Eu entendo o seguinte, que do ponto de vista técnico, certo? O que deveria ser feito é que a estrutura, a política salarial do setor público deveria ser estruturada por um comitê que incorporasse agentes públicos e privados nesse comitê, certo? Porque existe realmente, nesse caso, né, eu estou falando aí no geral, como você falou, englobando o judiciário, o legislativo e tudo mais, né, tá certo? Existe aí realmente um conflito de interesses muito grande dentro dessa questão, né? E eu não estou aqui criticando o servidor público mediano, nem nada, tá certo? Eu estou falando assim, olha, né, existe realmente um conflito de interesses, né, para alguns setores, né, algumas categorias, e tá certo? Aí sim você precisaria ter uma política que tentasse, um desenho de uma política que tentasse resolver isso de outra forma. E aí, nesse caso, eu acho que você precisa ter um comitê de remuneração do setor público, pessoas do setor público e privado para resolver. Certo? Agora, o resto realmente é decisão política, do ponto de vista técnico, certo? O que se tem em termos de desenho, o que se tem em termos de proposição, não é que é mais que o suficiente. A gente precisa olhar para essa questão, logicamente, da avaliação de desempenho, orientada por resultados, né, e fazer esse planejamento da força de trabalho e fazer esse comitê de remuneração do serviço público. Certo? Bom, e aí, logicamente, né, isso tem que ser negociado. Bom, a outra pergunta, né, outra questão, que você fala como vai financiar essa infraestrutura, né, eu vou voltar aqui um pouco à ideia do André de ontem, né, que eu concordo plenamente com ele. Quer dizer, a hora que eu tiver, né, um gasto de infraestrutura que me retornar, e assim a própria Laira Tyson escreveu sobre isso essa semana, tá certo? Saiu a tradução no Valor, mas o artigo dela, na verdade, é aqui do outro site, agora que eu esqueci o nome aqui. Enfim, depois eu lembro. Mas enfim, a Laira Tyson escreveu sobre isso essa semana de novo, falando, olha, o investimento que os Estados Unidos vai fazer agora em infraestrutura, é um investimento que está com um custo menor do que o retorno esperado. E isso que é importante, a gente precisa ter isso para o crescimento. Então, se a gente tiver que usar realmente uma parte desses recursos da reforma tributária, tá certo? 5% das reservas, tá certo? Uma parte de títulos, né, que seja apropriada nesse fundo, né, tá certo? Para financiar o investimento público, eu não vejo problema nenhum. Certo? E se o setor privado entrar, e logicamente a gente espera que ele entre em várias áreas de infraestrutura, que será muito bem-vindo. Né? Tá certo? Eu só acho que o setor privado não vai ter recursos para fazer isso, na magnitude que precisa ser feito. Né? Então, realmente, ele vai entrar e a gente espera que ele entre, certo? Mas que ele consiga, né, também, que o setor público crie condições, tá certo? Ajude o setor privado, né, a participar desses investimentos. E que, logicamente, a gente pode tentar desenvolver um mercado de capital de longo prazo aqui no Brasil. A gente tem o BNDES, infelizmente, foi Project Syndicate. Obrigado, Roberto, exatamente, era esse o nome que eu estava esquecendo aqui. Né? O setor
O BNDES foi muito enfraquecido ao longo desses últimos anos e ele é um ator fundamental para a gente ter o financiamento para o investimento privado em infraestrutura. O investimento público é outra coisa, mas para o investimento privado a gente precisa ter o BNDES, a gente sabe. Mas de onde vem o financiamento privado? Bom, né, para a infraestrutura. Bom, a outro ponto é o seguinte, né? O Amato colocou aqui a questão da universidade, empresa, o empreendedorismo, você tem toda a razão, né? Tá certo? Quer dizer, a política industrial, e continuando até a resposta do Hussein, justando com a do Amato. A política industrial, ela não precisa envolver necessariamente subsídio, né? Tá certo? Ela pode envolver crédito, ela pode envolver pesquisa e desenvolvimento, ela pode envolver compras públicas, tudo que o próprio Zeca falou ontem, se referindo a Mazzucato, né? Eu estou falando aqui de instrumentos que ela mesma disse que a gente tem que usar e usou a rodo, e os países usaram a rodo, né? Tá certo? Quer dizer, a ideia de que a política industrial não vai funcionar, né? Ela pode, assim, ela tem que ser uma política que ela possibilite o empreendedorismo, é óbvio, tá certo? Quer dizer, não é que um bando de iluminados que ganhou a eleição acha que vai ser esses aqui os setores. Não, tá certo? A gente, primeiro, estuda isso. Segundo, a gente conversa com o setor privado e resolve isso junto com o setor privado. Isso não significa que não vai ter estímulo ou diminuir as amarras para todo mundo atuar. Eu falei aqui uma série de problemas que tem na área de exportação, certo? E que são problemas, tá certo? De amarras burocráticas ou de estrutura do setor público. Eu não estou achando que a política industrial vai resolver tudo sozinho de forma nenhuma. Certo? O principal investidor de uma economia é o setor privado. Né? Agora, a política industrial tem que ajudar esse cara, né, a ele empreender. Né? Não tem assim, é difícil você imaginar uma sociedade como a nossa, um Estado como a nossa, um Estado não, desculpa, um desenvolvimento social como a gente tem de sociedade, a gente imaginar que não vai ter um Estado para ajudar nesse processo. Né? Agora, se o Estado está atrapalhando, certo? Vamos ver no que ele está atrapalhando. E, logicamente, vamos tirar todas essas amarras. Eu sugeri algumas aqui, em relação às exportações, e que eu acho muito importantes. Né? Tá certo? Essa questão de estrutura tarifária, de apoio às exportações no exterior, tá certo? O acesso a crédito, tá certo? O problema é burocracia, então tudo bem. O problema é custo do capital. Custo do capital, o Estado tem que ajudar. Né? Vamos reduzir burocracia, assim, vamos melhorar a logística para exportar, para produzir. Sim, tá certo. Vai ser investimento público? Pode sim. Tá certo? Vai ser investimento privado? Se o investimento privado tiver interesse, melhor. Né? Tá certo? Eu acho maravilhoso. Né? Agora, eu não posso simplesmente dizer que o Estado ele só atrapalha, tá certo? O crescimento. E desse ponto de vista, né, tá certo? Nós não vamos ter uma estratégia de desenvolvimento do país. Né? E aí, se eu olhar para a Coreia, se eu olhar para os próprios Estados Unidos que ele está fazendo, se eu olhar para a Alemanha, né, certo? Se eu olhar para outros países asiáticos, se eu olhar para o passado de todos os países que cresceram, todos eles usaram política industrial. Né? Agora, se no Brasil isso está atrapalhando o setor produtivo, alguma coisa realmente errada. Então, a gente precisa diminuir essas amarras, para ter um Estado, aí eu concordo, certo, eficiente, né, que vai ajudar o setor privado, inclusive, tá certo, a fazer esse vínculo que o Amato falou que é fundamental, entre universidade, empresa, né, tá certo, o capital semente, né, que é uma tradução muito boa que você fez, tá certo, né, tá certo, o capital semente, tudo isso o Estado precisa colocar na mesa junto com o setor privado, por isso que eu estou insistindo tanto, né, tá certo, ele precisa colocar junto com o setor privado na mesa para ver como que a gente estimula, tá certo? O setor privado é o que mais investe na economia, tá certo? O setor privado obviamente, é o mercado que vai resolver essas coisas, tá certo? O Estado tem que ajudar, né? E tem que colocar, tá certo, assim, alguns setores junto definido do setor privado que a gente acha que tem que ajudar um pouco mais, tá certo? Agora, essa história da exportação, essa história da burocracia, tá certo? Essa história de você enrijecer demais os processos de trabalho, não os processos de trabalho, desculpe, todos os processos burocráticos de trabalho do setor público, tem que mudar. E aí você precisa ter uma estrutura absolutamente orientada para metas e resultados. Muito menos cobrar processos, certo? E cobrar mais resultado. Isso qualquer modelo de gestão pública mais moderno tem que se orientar nessa direção. Então, eu não sei, eu espero ter deixado claro aqui, né, que assim,
o setor privado tem que empreender o máximo possível. O Estado tem que facilitar isso. Né? Mas, além disso, ele tem que ajudar um pouco, né? E naquilo que ele acha que é essencial. Tá? Bom, é isso. O Estado brasileiro tem que melhorar, como vai falar que o Alvarez falou, concordo plenamente. Né? Tá certo? Eu trabalhei nessa questão de reforma da administração da gestão pública por 5 anos. Certo? E de lá para cá, vocês vão desculpar, o Estado avançou, mas avançou muito pouco. Certo? Mas o que precisa ser feito está escrito, não só pela gente, mas por muitas outras pessoas. E vocês têm toda a razão, o Estado está anacrônico. O Estado ele precisa melhorar muito e ele precisa facilitar a vida do setor privado. Certo? Mas ele precisa fazer isso junto com o setor privado, precisa ter uma determinação política. E aí precisa ter um governo que tope fazer isso. O nosso governo, se for prevalecer, vai topar, não tenha dúvida.